Nesse segundo momento, nós vamos falar do transporte em bolsas membranosas e também dos envoltórios que protegem a membrana plasmática. E aí nós temos os transportes em bolsas membranosas. Nós temos dois tipos de processo, a endocitose e a exocitose. No caso da endocitose, são invaginações da membrana, ou seja, a membrana ela captura essas substâncias do meio. E a exocitose é a fusão à membrana, mas nós vamos ver mais adiante. Está aqui mostrando a fagocitose, que é a captura de partículas grandes, ó, forma que nós vamos chamar de pseudópodo, ou seja, esses como se fossem falsos pés, ela captura e joga para dentro. E a pinocitose são partículas menores, né? Ela captura também e joga para dentro. No caso aqui de um exemplo, certo? Formando aqui o que nós vamos chamar de fagossoma ou fagocitose. Um exemplo prático disso é quando ocorre um processo de infecção, né, no nosso organismo. Está aqui a migração dos mastócitos, né, que liberam a histamina, vai capturar, no caso por meio dos macrófagos, vão capturar aquela substância patogênica e vai ocorrer o que a gente chama de diapedese, ou seja, eles capturam e expelem. A exocitose é um processo de que há uma fusão, certo? Essa bolsa membranosa vai expelir para fora da célula determinada substância, como vocês podem ver aqui, ó, entrou a substância e aqui passou por vários processos, formação do fagossoma, e a célula vai expelir aquilo dali para o meio externo. Nós vamos ver agora alguns envoltórios da membrana plasmática. O primeiro deles é o glicocálix, que existe nas células animais, certo? É um revestimento que protege as células animais, é uma associação, certo? É constituído por açúcares associados a lipídios, aí se chama glicolipídios, glico vem de glicídio, e há proteínas, chamado de glicoproteínas. Então são açúcares associados a lipídios, são chamados de glicolipídios, e açúcares associados a proteínas, chamados de glicoproteínas, certo? Está aqui mostrando, ó, que seria como se fossem pelos, mas isso daqui é uma proteção, certo? A nossa membrana plasmática das nossas células, certo? Nós temos a parede bacteriana, que é um revestimento que vem a contribuir para evitar que a célula da bactéria ela estoure, certo? Nós vamos ter uma determinada substância que é extremamente importante, certo? Todas as bactérias, com exceção das árqueas, que são as mais primitivas, eles contêm uma substânciazinha chamada peptidoglicano em sua estrutura, certo? Esse peptidoglicano é constituído por moléculas de uma outra substância, que são os chamados glicosaminoglicano, que são unidas a cadeias por tetrapeptídeos, certo? E aí nós vamos ter dois tipos de bactérias que vão ser diferentes em relação à presença ou não desse peptidoglicano. No caso das gram-positivas, elas apresentam a camada mais grossa de peptidoglicano, enquanto que nas gram-negativas essa camada ela é bem mais fina, certo? No caso, as gram-positivas são mais sensíveis à penicilina, certo? Por quê? Porque a sua camada é mais espessa, então as gram-positivas elas são muito mais fáceis de se combater, porque a sua camada de peptidoglicano é mais espessa. E a penicilina, que é um tipo de substância extraída de um fungo, ele atua justamente destruindo essa camada ou essa parede bacteriana, impedindo que a bactéria ela se forme. E já as gram-negativas não, é mais difícil de se combater, certo? Ela é mais resistente. Aqui mostrando, ó, as gram-positivas e as gram-negativas. A gram-positiva tem a parede mais espessa, ó, certo? Parede bacteriana, a membrana plasmática, percebam como ela é mais espessa. E no caso da gram-negativa não, a parede bacteriana ela é mais fininha, certo? Ela é como se fosse mais protegida. Então isso impede que a penicilina combata de forma mais eficiente as gram-negativas. Então por isso que elas têm uma resistência maior. A parede celulósica, né, que está presente nas células vegetais,
né? Nós vamos ter dois tipos de parede: a parede primária, que é quando as células, aliás, quando as plantas estão em crescimento, em fase de crescimento. Essa parede é mais fina, ela é flexível, ela é elástica. Por quê, professor, que ela é desse jeito? Porque as plantas vão crescendo, tanto em comprimento quanto em largura. Então as membranas das células, elas têm que ser flexíveis para permitir que haja essa expansão. É mais ou menos o seguinte: você tem uma blusa de quando você tinha 5 anos. Quando você tiver 10 anos, você não vai ter o mesmo tamanho, nem em comprimento, nem em largura. Então imagine se você vestir essa blusa de quando você tinha 5 anos, o que vai acontecer? Ela vai, ou ela não vai entrar, ou ela vai rasgar, mas de qualquer forma vai dificultar você vestir. Então com a célula da planta é do mesmo jeito. Essa parede primária, ela tem que ser o mais elástica possível para permitir que a planta ela cresça. E aí nós vamos ter a parede secundária, que é quando a planta já está mais desenvolvida, já adquiriu um certo tamanho, e aí essa parede ela enrijece, certo? Por quê? Porque agora a planta não precisa de elasticidade, ela precisa de proteção. Então a parede celulósica ela fica mais rígida, certo? Aí onde nós vamos encontrar a lignina e a suberina, que são substâncias que são tiradas, por exemplo, para fazer utilizadas como material de construção, certo? De móveis, por exemplo. Então, uma das principais funções da parede celular dos vegetais é dar rigidez ao corpo das plantas, atuando na sustentação esquelética, como eu já havia falado. Aqui mostrando, ó, o que seria essa parede primária, está aqui, e a parede secundária. Como é que eu posso ver isso de forma bem mais didática? Basta vocês olharem para o tronco de uma árvore cortada. Vocês vão ver aqueles diversos círculos. Ali nada mais é do que essa parede primária e essa parede secundária. Ainda tem uma outra substância que é extremamente importante nas paredes celulósicas dos vegetais, que é justamente a celulose. Tem uma importância para a planta, mas tem uma importância econômica também, porque a partir dessa celulose é tirada, aliás, a partir dessa parede celulósica é tirada a celulose, que é produzido, por exemplo, o papel. Essa parede celulósica, né, ou essa celulose, ela é constituída por microfibrilas que se mantêm unidas por meio de uma matriz chamada de glicoproteínas, hemicelulose e pectina. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, fosse fazer uma comparação, a estrutura molecular da parede celulósica seria comparada a um concreto armado, certo? Enquanto essas microfibrilas de celulose, elas seriam comparadas às varetas de ferro, aqueles vergalhões, né? Que é montado, que é armado todinho, para posteriormente ser jogado o concreto. Então, o concreto seriam as glicoproteínas e o polissacarídeo. Aliás, e o polissacarídeo, né, seria a argamassa, seria a massa, a liga que ia juntar essa estrutura, certo? Aqui mostrando a célula vegetal, aqui está as moléculas de glicoproteína, as de pectina, certo? E aí vão formar, tá aqui a de hemicelulose, e aí vão formar essa rede, certo? Essas microfibrilas que funcionam como se fossem vergalhões de ferro, certo? Aí nós temos os plasmodesmos. O que são os plasmodesmos? São poros atravessados por finíssimos tubos, né, que permitem que uma célula se comunique com a outra. É como se fosse uma ponte entre uma célula e a outra, como se fosse um túnel de uma célula a outra que permite a passagem de determinadas substâncias, certo? Mostrando aqui, ó, o que seriam esses plasmodesmos, certo? Tá aqui, ó, esses pontinhos que permitem a passagem de substância de uma célula para a outra. É também chamado de ponte citoplasmática, certo? Permite que haja uma intercomunicação entre uma célula